eu sou a Mônica Guedin, sócia do grupo GFP, e estou aqui em mais um episódio do GFPcast, juntamente com o nosso consultor e psicólogo Marcos Izé e a nossa convidada Alice Constantino. Olá, boa tarde, eu sou Marcos Izé, psicólogo e consultor no grupo GFP e estou participando pela primeira vez aqui no GFPcast. Olá, muito obrigada, né? Já venho aqui agradecer, né, ao grupo. É um prazer estar com vocês, né? Eu sou a Alice, atuo diretamente em RH, né? E também atuo com docência, né? A parte de docências voltado a comportamento, né? Então, psicóloga, contribuindo com vocês aqui com o podcast, né? De alguma forma. Show! Pode compartilhar o nome da empresa com a gente? Sim, eu atuo diretamente com as empresas Rio Deserto, que é um grupo de empresas. Hoje nós estamos aí em 16 unidades produtivas, administrativas e também de pesquisa, tanto em Criciúma como na região. Show! A gente está aqui hoje para trocar algumas ideias na parte de gestão de pessoas, mais voltado para questões aí do nosso cotidiano, né, Alice? Questões que a gente visualiza e trocar umas ideias sobre as experiências de cada um. Alice, me conta um pouquinho hoje qual que é o principal desafio aí na Rio Deserto que você observa bastante na parte de gestão de pessoas. Certo. É bem importante falar, né, quando a gente fala em gestão de pessoas, nós que já estamos há bastante tempo atuando com RH, né, atuando aí nos subsistemas do RH, a gente vê muito, eu como atuo muito no recrutamento e seleção, a gente vê muito essa necessidade das empresas de profissionais, né? O quanto está cada vez mais necessário buscar profissionais qualificados, né? É uma dor, vamos pensar assim, né? Ou muitas vezes os desafios das organizações. E não tem endereço que hoje não está sendo assim, né? As empresas estão tendo vagas e muitas vezes essa dificuldade de conseguir, né, administrar os perfis que estão vindo, enfim, né, buscando essa necessidade para suprir as suas necessidades. Então a gente vê que hoje, não só dentro da Rio Deserto, mas acredito que conversando, né, e tendo esse contato acadêmico também com outras empresas, a gente vê, independente do segmento, essa carência, né, de profissionais muitas vezes qualificados para atender a demanda das empresas. E, Alice, me chamou a atenção porque tu comentaste que tu fica mais na parte administrativa e você atua à frente a 16 unidades da empresa, né, que eu acredito que somando isso deve ser bastante gente. Como que lá dentro vocês administram isso, né? Eu concordo plenamente quando tu fala na questão da dificuldade de encontrar mão de obra. Hoje eu atuo em média em umas 5, 6 empresas semanal, né, com consultoria, e a grande dor que a gente percebe, uma delas é a questão do recrutamento. A gente abre vaga, não consegue às vezes pegar pessoas qualificadas, então a gente busca outras estratégias. Mas me chamou muita atenção quando tu fala essas 16 unidades, né, que eu acho que é bastante coisa e deve ter bastante gente envolvida ali. Mas como que é a organização e como você consegue administrar todas essas 16 unidades, sendo que existe essa demanda, né? Sim. A gente observa que ao longo dos anos a empresa também passou por transformações, né? Principalmente a transformação digital, o quanto veio e é necessário, né? Nós que atuamos dentro de um RH, por exemplo, né? Dentro de uma estrutura de setor, dentro de uma organização, a gente trazer possibilidades, soluções, melhorias para que otimize melhor, né, o nosso tempo, inclusive, nos processos seletivos, que a gente já sabe que já é um processo que ele demanda tempo, né, para ele ser feito com qualidade. Não só com qualidade, mas também com agilidade. A gente tem que estar aí nesse time, né, nesse tempo. E com isso, eu vejo que muitas vezes a gente tem uma necessidade de administrar principalmente as demandas que são centralizadas dentro desse RH corporativo, né, na qual eu atuo, e também a busca desses profissionais, né? Através, hoje nós temos, né, dentro do nosso site o cadastramento dos currículos, e através dele a plataforma de triagem, né, de monitoramento dos currículos digital, que já veio ao longo do tempo a gente buscando essas melhorias. Já tem um sistema que faz parte do trabalho. Isso é um passo totalmente à frente de diversas empresas, né, Marcos? Hoje, nas minhas conversas aí mais no setor comercial, quando a gente fala
principalmente do recrutamento e seleção, nós temos um processo que a gente entrega o profissional para a empresa em 7 dias, né? E aí o gestor, ele questiona pra gente, tá, mas como que tu consegue em 7 dias que eu não consigo nem um mês? Não, a gente tem banco, a gente tem sistema, a gente usa a tecnologia a nosso favor. Então, utilizando a tecnologia, a gente consegue facilitar muito essa busca, né? Claro que continua tendo seus desafios, né? Porque não é só a tecnologia, são as pessoas, é o cenário que a gente tá, é o macroambiente nesse sentido, mas a tecnologia, ela veio para ajudar a gente. E a empresa que não utiliza desse meio, ela passa um pouquinho mais de trabalho, né, Alice? Sim, sim, recursos, né? Hoje tem muitos recursos, né, gente? Se for ver, hoje o que a gente observa, né? Para ti hoje ter esse tipo de tecnologia não é o problema é tu escolher qual, né? Porque agora tá realmente, né, uma grande tendência aí de tu buscar conhecer as ferramentas, buscar conhecer as práticas, buscar conhecer a funcionalidade, porque cada empresa, né, cada modelo de negócio, cada empresa, organização tem sua cultura, né? E isso a gente também não pode deixar de não enxergar, né? A gente tem que entender a cultura da nossa organização, o que ela é aderente, para que realmente a gente consiga buscar estratégias também, de sempre estar ao longo dos anos buscando melhorias. Sim. E hoje a grande porcentagem que vocês têm da necessidade de mão de obra ela é operacional também. Também. Ou existe essa necessidade dentro da área administrativa? É mais industrial, mais operacional. Sim. E te ouvindo falar, surgem algumas dúvidas, né? Por exemplo, assim, hoje, principalmente dentro da consultoria, a gente percebe o quê? Principalmente depois da pandemia, as pessoas elas começaram a buscar outras coisas. Então, a gente costuma falar que hoje não é só mais por R$ 50 que uma pessoa vai sair da tua empresa e ir para outra, né? Então, tanto o RH como empreendedores eles tiveram que começar a se adaptar e tiveram que começar a olhar um pouco mais para essa questão da cultura organizacional e tu criar uma cultura de pertencimento, de engajamento, de satisfação, olhar mais para o colaborador de fato e a saúde e o bem-estar dele dentro da empresa, né? Hoje vocês ali dentro como RH, vocês também passaram por essa necessidade, vocês também vislumbraram isso e se passaram, o que vocês conseguem fazer para trabalhar a cultura, para trabalhar as pessoas que estão dentro do negócio? São perguntas desafiadoras, né, gente? Até porque, como você falou, não tem um manual, né? Cada empresa ela é muito única e vai ser uma demanda diferente para cada lugar. A gente sabe que, assim, a gente vive e aprende todos os dias, né? Atuando em gestão de pessoas, atuando em RH. Por quê? Porque a gente sabe que depende muito do momento. Né, do momento que a empresa está vivendo, né? Pós-pandemia, a gente está num momento que se a gente pudesse ou fizesse coisas que hoje a gente vai fazer, talvez lá atrás não ia acontecer, né? Porque às vezes não era o momento, a maturidade da empresa era outra, né? Então, a gente vê que a empresa, ela tem, claro, a gente tem essa possibilidade, né, de inovação, a gente tem uma possibilidade de trabalhar com os trabalhadores de forma engajada, trazer programas, campanhas, pesquisas que sustentem, né, uma prática saudável, né, de engajamento, estratégias que a gente pode fazer enquanto RH também, dentro das organizações, né, padrões, que isso vai fortalecendo a cultura que a empresa quer, né? É uma empresa muito humana, né? É uma empresa que vem da própria cultura de gestão, né? Dos fundadores da empresa, né? Das pessoas que estão à frente do negócio. Então, a gente, enquanto RH, busca isso, né? Trabalhar as relações, trabalhar que a gente cultive, né? Sendo um guardião disso, né? Dessa cultura de humanização, de poder contribuir com as pessoas dentro da organização, muito pautado na liderança, né? A gente sabe o quanto isso é importante, né? A gente acompanhar enquanto RH todos os movimentos dentro das unidades, contribuindo aí também no fortalecimento das lideranças, na condução dessas equipes, né? Nós, como corporativo, muitas vezes a gente precisa também, e não vamos conseguir, né, estar em todas ao mesmo tempo, buscando estar presente, mas a gente precisa, assim, saber o nosso papel enquanto corporativo, enquanto gestão de pessoas, né, enquanto RH, e liderança ser gestão de pessoas também. Tem tanta coisa, né? Né? Na vida de um RH, a gente tem todas as pontas, né? A gente vai no recrutamento, a gente vai na tecnologia, a gente vai na liderança. Sim. E a gente ainda tem que casar tudo isso para tudo dar certo, né? Sim. E deixa eu te perguntar, hoje vocês têm uma média de quantos líderes, assim, mais ou menos? Pergunta, vamos pensar. Eu acredito que
É que depende da unidade. Hoje, no total, nós estamos uma média de 700 funcionários. Certo. Tá? Então, dependendo da unidade, eu vou chutar um número aqui, mas deve estar na média de talvez uns 130, 150 líderes. Bastante gente, né? Isso. Nós tivemos recentemente com um formato, né, e está previsto para o ano que vem, do desenvolvimento de lideranças. A gente sempre renova e recicla esse conhecimento, né? A gente sabe o quanto é importante, né? Sim. Constantemente está no radar do RH, dentro do nosso planejamento estratégico também. Então, desenvolver lideranças novas, né, que muitas vezes já estão ocupando, né, espaços, porque a gente, enquanto RH, enquanto Rio Deserto também, tem muito isso no DNA da empresa, a gente aproveitar internamente as pessoas para a posição de liderança, né? E isso é um cuidado que tem que ter também, né? Porque ao mesmo tempo que pode ser positivo, é um risco, né? Que pode acontecer. Era um ótimo técnico, né? Tem e às vezes... bônus, né? Isso, até que ponto ele vai conseguir desenvolver a atividade de líder, né? Então, a gente tem que ter muita segurança nesse trabalho. E com isso também sustentar ele na liderança, né? Contribuir com ele já na posição de líder. E isso a gente costuma sempre, anualmente, né, fazer uma reciclagem, um curso específico de desenvolvimento, onde integra as pessoas, né? Esse último que nós estávamos planejando ia dar uma média de 70. Né? Então, acredito que hoje, falando mais de supervisão, né? Porque liderança no total é mais ou menos da que eu falei. Mas de supervisão, 50, 70 líderes diretos. Eu achei interessante esse teu comentário, que vocês têm essa cultura de crescimento interno, né? Que vocês não simplesmente pegam alguém de fora e colocam, porque muitas vezes... Eu costumo falar que ambos as formas têm o seu ônus e bônus. Se tu traz alguém de fora, ele vai trazer, às vezes, mais novidade, enfim, mas tem toda a questão da equipe, que às vezes gera resistência. E quando tu cria alguém dentro de casa, que tu faz ele crescer de cargo, gera muita questão de pertencimento, que a gente falou logo no início, né? Mas uma coisa eu queria te perguntar, porque toda vez que a gente fala de liderança, até a gente tem a formação dentro do escritório também, que a gente faz, eu acredito que umas 2 ou 3 turmas por ano, né, Mônica? A gente vê que existem dores dos líderes que são comuns. Então, eu queria ouvir um pouquinho de ti dentro hoje do cenário de vocês. O que vocês percebem que são os principais desafios dos líderes de vocês? O que eles trazem que são dores mais recorrentes para vocês conseguirem trabalhar esse desenvolvimento com eles? Realmente relacionamento, né, gente? Essa é uma palavra... A principal de todo mundo. É a chave, né, de toda a interação, né? A gente saber se relacionar e, assim... Eu acho que é a gente olhar mais para as pessoas, né? E às vezes a liderança, realmente, eles já tem uma mochila, que é uma mochila com N, né, atividades, que realmente já pesa, né? E dentro dessa mochila nós também temos aí, né, a necessidade dele se desenvolver para atuar e trabalhar com relacionamento interpessoal, né, com as pessoas dentro das suas equipes. E muitas vezes administrar um conflito pode ser para ele uma dificuldade enorme. Por quê? Porque é muito bom quando tudo vai bem, né? Sim. Mas quando acontece algo dentro da sua equipe, onde ele mesmo sozinho não consegue, aí é necessário pedir ajuda, um help, né? Tem um suporte de vocês. Justamente. Ou muitas vezes a própria gestão acima, né? Porque tem a gerência, tem as, né, outras áreas específicas dentro da gestão, né? Do organograma. E o RH também corporativo para intermediar, né? Que muitas vezes é um caso, mas é importante a gente trabalhar isso em coletivo também, né? Então, hoje cada vez mais, tanto as diferenças, né? Que a gente vê assim de gerações dentro da equipe, e o quanto o líder ele precisa ser resiliente a isso, né? Para trabalhar suas equipes. Normalmente o líder ele é aquela pessoa que é extremamente focada no resultado, né? Sim. E aí pensando apenas no resultado, toda aquela movimentação que acontece no meio do caminho é algo intrigante, né? Porque eu quero te entregar isso aqui, mas se aconteceu isso aqui no meio do caminho, meu Deus do céu, eu não vou entregar isso aqui, mas a gente tem um trabalho bem bacana como o RH, como desenvolvimento humano, né, o desenvolvimento de pessoas, que é trazer que essa resolução auxilia no resultado final, né, até melhora o resultado muitas vezes. E a gente tem esse trabalho, e eu acho muito bacana, porque independente de ser líderes que vêm lá para a nossa formação, né, Marcos, de empresas diferentes, ou até mesmo dentro de uma única companhia,
a dor, a questão, a situação, ela é sempre a mesma, né? Então, envolve relacionamento interpessoal, né? Envolve relacionamento. Justamente. Então, assim, é entender o próximo, é entender a dinâmica, por que está acontecendo isso com o meu funcionário, o que está acontecendo aqui, por que está tendo esse conflito, por que está tendo falta, porque tudo isso reverbera em outras ações, em outras situações, né? Então, quando a gente entende isso, começa a trabalhar um pouquinho cada ponta, a gente tem um outro resultado, né? A gente costuma falar no escritório que o sucesso de um setor de recursos humanos ele é composto por várias vertentes, né? Então tem que ter um bom recrutamento, tem que trabalhar a cultura, tem que trabalhar a questão de procedimentos, tem que ter as coisas documentadas. Lá dentro hoje, daí talvez se tiver alguma pergunta que eu faça que tu não possa responder, pontue pra gente, né? Mas lá dentro hoje, como é que funciona essa questão de gestão de processo? Vocês têm coisas específicas que auxiliam vocês com a liderança, com o colaborador? Vocês trabalham já de uma forma onde vocês conseguem ter toda essa parte de documentação, toda essa parte dos processos desenhados para auxiliar esse líder no seu desenvolvimento? Como que funciona ali dentro da tua realidade? E até muitas vezes para o líder também ter o respaldo de saber como ele pode agir, de que forma ele vai conseguir se comportar em determinadas situações que acontecem lá com o liderado dele, né? Isso, e assim também, pensando em questões de desenvolvimento interpessoal, acredito que a todo momento a gente que lida com cursos, né, e conhece também essa dinâmica, o quanto é desafiador para o líder cada situação que acontece, né? Por quê? É Porque tudo uma novidade. é tudo uma novidade. Pode ser que ele esteja na liderança 20 anos, né? Como nós temos profissionais de 20 anos. Sempre vai ter um fato novo, que tu vai ter que dizer, e agora, o que eu faço? Vamos resolver como? Né? RH, vem aqui, me ajuda. Até porque, como você falou, são gerações diferentes, né? E é uma coisa que a gente percebe dentro da nossa prática, que principalmente quando você bota lá alguém de 60 anos trabalhar com alguém de 20, 25, são valores diferentes, são comportamentos diferentes, então talvez situações que aconteçam com esse cara que está ali há 15, 20 anos com você, são coisas que nunca têm acontecido com ele antes, né? Justamente, são situações que vão acontecendo conforme também o comportamento das pessoas que realmente está em mudança, né? As gerações, a gente vê o público de estágio, o público de jovem aprendiz, né? O público que realmente vem para a unidade que já está por mais que já trabalhou às vezes do mesmo segmento, a cultura é diferente, né? Então essa adaptação é importante. E assim, é um grande desafio, né? A gente sabe que lidar com pessoas é um grande desafio. A gente mesmo sendo da área de RH, sempre vai ter um fato novo que a gente também, enquanto RH, vai ter que muitas vezes dizer, calma, vamos pensar junto. Né? Vamos tentar achar uma Nós, forma. como consultoria, a gente observa muito isso. Às vezes eu sento junto com a Fabrícia para a gente ver a questão estratégica do ano, o cenário mercadológico e o que a gente observa. Cada ano a gente tem uma demanda diferente, cada ano acontece algo, uma movimentação, o comportamento das pessoas, desde o recrutamento até a liderança é diferente. Por exemplo, antes da pandemia, a gente tinha algumas questões que a gente trabalhava nas formações de líder que eram muito latentes. Depois da pandemia,
mudou um monte, e todo ano muda, né, as questões que a gente observa vindo das lideranças e que a gente também absorve isso e também modifica. Questões nas consultorias que a gente vai, né, Marcos? Claro, cada empresa tem um jeito diferente, uma situação diferente, mas cada vez vai vindo situações novas para a gente que também é enriquecedor para nós, né, nesse sentido. Sim. E a gente percebe que isso é uma necessidade realmente que tu tem que se adaptar, né? Até uma pergunta que eu queria fazer para você, porque principalmente quando a gente trabalha essa questão das diferentes gerações, eu percebo muito, às vezes, numa geração de uma pessoa já cronologicamente de idade maior, que eles têm uma certa dificuldade em se adequar, em se adaptar a um comportamento, por exemplo, de alguém com seus 20, 25 anos. Como que vocês, enquanto RH, percebem isso dentro da realidade de vocês, né? Eu não sei se isso chega muito frequentemente para vocês, mas como que vocês conseguem trabalhar e como que vocês conseguem trabalhar com esse cara, que ele já é um pouco mais velho, para conseguir gerar um bom relacionamento entre as gerações? É, uma coisa que eu vejo, assim, que pelas tuas falas, né, e às vezes realmente a gente não vai ter uma receita pronta, né, mas a gente enxerga aí dos congressos, de tudo que a gente acaba acompanhando, né, externamente, esse grande desafio que é a diversidade e a inclusão, né, e o que acontece com isso? Acaba tendo que sim a empresa se posicionar frente aos seus trabalhadores do que ela quer que aconteça, né? Nessa mudança de relacionamento e de inclusão que é necessário para que a empresa continue, né, ativa. Então, de alguma forma, essas novas pessoas, que às vezes são gerações diferentes umas das outras, pode haver dificuldades? Pode, de entendimento, de compreensão, né, de como se relacionar, mas eu acho que a questão do respeito, de um ambiente que promova, né, a gente administrar os nossos conflitos, de eu ter liberdade de me expressar, de me comunicar com a empresa, né, de eu poder dar a minha opinião sem ser julgado, sem ser, né, de alguma forma assim, ter alguma discriminação, é uma cultura que precisa ser fortalecida dentro da organização, né? Desses cuidados, principalmente com esse tipo de comportamento. Então, veio de alguém que é mais tempo de casa, né? Um comportamento de não aceitação de alguém por alguma situação. Primeira coisa é a gente, enquanto RH, enquanto, né, profissional dentro da empresa, é a gente poder, junto com a liderança, mencionar o que a empresa espera desse trabalhador. Olha, essa ação não está correta, né? Não é correto a forma como tu está fazendo esse tratamento, enfim. Por quê? Porque a gente tem que conduzir as pessoas naquilo que a empresa espera delas, né? Então, se a gente não falar, é mais uma vez que aconteceu, o outro vai achar que é um modelo correto, né? E vai replicar o modelo, e aí não vai conseguir a empresa criar uma cultura de diversidade, de inclusão, de sensibilização das pessoas, né? Que é realmente questão de comunicar, né? O que se espera, o que se deseja. Olha, Alice, voltando um pouquinho sobre o que a gente conversou, você tinha citado sobre a preparação de mão de obra dentro da tua realidade hoje, né? Poderia falar pra gente um pouquinho como que funciona isso, como que vocês fazem, qual que é o processo que vocês têm dentro da empresa? Certo. A gente, considerando, né, a importância que tem, principalmente a formação de mão de obra em tempos escassos, né, de profissionais no mercado de trabalho, e eu digo para vocês que não é que não falta perfis ou profissionais, mas falta profissionais, às vezes, qualificados para atender as demandas das organizações, das empresas, né? E aí tem um viés que a gente precisa também refletir, né? Como nós vamos fazer, então, para suprir toda a nossa demanda enquanto empresas, né? Relacionado a tudo que a gente tem que dar conta enquanto organização, de quadro de pessoal, né? E até mesmo de qualificações, de pessoas qualificadas para isso. É muito comum, né, as parcerias. Primeira coisa que é muito comum às empresas, porque ao invés de eu reclamar que falta mão de obra, eu achar uma estratégia para buscar as pessoas. Eu vejo que vocês estão ativamente em alguns lugares para captar, né? Tu consegue trazer um pouquinho para a gente sobre como é que vocês fazem isso? A gente, por exemplo, ultimamente nós estávamos com mais de 10 vagas de estágio em aberto, né? E aí vem essa dor, né?
E agora, o que é que nós vamos fazer? Precisamos ter pessoas para preparar pessoas, porque o nosso estágio, de alguma forma, é uma porta de entrada. Nós recentemente ganhamos um prêmio estadual, né, sobre melhores práticas de estágio. Então, Muitas vezes esse estagiário acaba ficando dentro da empresa, né? isso mesmo, absorve ou prepara para a região, enfim, né? Mas o que a gente observou? Cadê os estágios? Cadê os candidatos, né, do estágio, né, que nós estamos indo buscar? E esperar é um delay, né, que se tem muito grande de a gente poder ficar um dia, 2, 3, e até que ponto está chegando essas evidências. Então, a gente criou algumas parcerias com instituições de ensino, ida da empresa até essas instituições, através de auditório dentro daquela unidade, daquela universidade, buscando estratégias, né, de ter visibilidade da importância que tem o estágio, através dos meios de comunicação também, para a gente falar um pouco mais, né, das oportunidades. Porque às vezes as pessoas também não chegam, né, a comunicação até elas, ou a gente usa muito um padrão de comunicação. E a mudança começa aí também, né? Enquanto empresa, a gente começar a observar. Se eu tenho uma carência, como é que eu vou fazer para atingir o público que eu preciso para suprir essa carência, né? E é uma estratégia que agora, cada vez mais, está exigindo dos RHs, né? A gente não fazer mais igual do mesmo, é a gente buscar alternativas, né? Soluções para conseguir dar conta, né, das demandas, né? A gente tem que sair de um RH reativo para um RH ativo, né? É o que eu falei até num treinamento semana passada, né? Um tempo atrás, nós divulgávamos a vaga e as pessoas vinham até nós. Hoje é o contrário, a gente vai atrás das pessoas, né? E em alguns momentos o RH ele tem um papel meio estilo marketing, de criar uma ação, uma situação e chamar a atenção dessas pessoas, né? Então, quem é o meu público? No sentido de profissionais, né? Quem é meu público? Aonde ele está? O que ele faz? Onde eu encontro ele? E através dessas informações eu consigo chegar até ele, né? Justamente, nós temos hoje um programa que é o Rio Deserto Mais Emprego. Né? Ele é um programa interno onde nós atuamos também em locais específicos, nas unidades, muitas vezes, ou até com horários específicos para recebimento de currículo, muitas vezes em parcerias com prefeituras, né? Com áreas chaves, né? Que vão estar o nosso público e as nossas demandas e carências. Então, a gente sabe que exige da gente, quanto RH, sair desse movimento comum, que às vezes é mais fácil a divulgação digital, mas será que chega para a pessoa, né? Ou de que forma que está chegando? E o tempo, né, de chegada, que não é às vezes o tempo que a gente precisa ou vai esperar por isso, né? Então, realmente é um desafio de a gente estar sempre ou preparando profissionais internamente para ocupar, né, de alguma forma, as posições que nós temos internas, treinando, desenvolvendo, né, buscando fomentar para ele um incentivo, né, à valorização, ao crescimento dele dentro da empresa, incentivo à bolsa de estudos, que a empresa também tem. Então, a gente vai criando com ele esse crescimento interno, que daí é a questão de, não mais se fala retenção de pessoas, agora ultimamente, né, ouvindo se falar de fidelização, né, fidelização de pessoas. Então, como a gente vai fazer para que esse trabalhador também fidelize, né, essa relação de confiança que é tão importante para nós, né? Enquanto empresa, enquanto organização, falando agora enquanto empresa, né? Então, essa fidelização acontece como? Com uma relação de confiança. A partir do momento que eu confio na empresa que eu estou, que eu acredito que realmente ela me incentiva, ela me acolhe, né? Ela me desenvolve, eu tenho espaço para crescer aqui, né? Eu me sinto pertencente desse ambiente, realmente vai ser, né, uma resposta aí a fidelização, né, de pessoas, né, dentro da empresa. Tem uma pesquisa internacional mais voltada ao ramo ao sentido da liderança, que foi perguntado, agora eu não me lembro a quantidade de pessoas envolvidas na pesquisa, mas qual que era o ponto que fidelizava, digamos assim, aquela pessoa naquele ambiente ou com aquele líder, né? E o principal ponto que veio foi honestidade, né? Então, mas por que honestidade? Não, honestidade é eu realmente fazer aquilo que eu proponho, que eu divulgo, que eu falo dentro da empresa, é eu ser transparente com o meu funcionário, né? Ter esse caminho aberto para eles realmente terem essa outra ponta que é a confiança, né? Que é tão importante. Então, a gente vê numa pesquisa internacional, mas a gente vê no nosso dia a dia também como algo que funciona. Né? Exato. É a questão de ser congruente, né? Por isso que até a gente estava numa discussão essa semana Estava numa discussão com alguns outros profissionais que também cumprem o cargo de RH,
onde a gente estava falando muito sobre planejamento estratégico, e a gente falava que trimestralmente ou semestralmente a gente tem que sentar e rever tudo isso, porque os valores, a missão que a gente tem dentro da empresa, ela precisa estar de acordo com o que a gente faz, justamente porque quando a gente fala em honestidade, quando a gente fala em confiança, quando a gente fala em pertencimento, o tanto que o teu colaborador vai ser pertencente é o reflexo do quanto consegue, né, seguir o que está ali, o que vocês estipularam como valores da empresa, né? Sim. E é muito importante, né, a empresa começar a enxergar mais as pessoas no processo, né? A gente vê que cada vez mais, né, há uma necessidade e esse espaço está vindo, né, para estruturar RHs de empresas que até então não tinha, tá forte, né? É um campo promissor para quem quer seguir carreira, inclusive, né, profissional, que é a área de recursos humanos. Por quê? Porque as empresas estão buscando, né, profissionais que venham a contribuir com a organização, a olhar para as pessoas, a contribuir com as suas lideranças, né, sendo esse elo de alguma forma de fomentar uma cultura que realmente, né, enxergue as pessoas. Porque a gente precisa enxergar as pessoas, porque é elas que, de alguma forma... E elas trazem o resultado. Trazem o resultado, né? Então, e para trazer resultado, elas precisam estarem bem para isso, né? Então, cada vez mais a saúde mental, né? Trabalhando o bem-estar das pessoas dentro da organização, né? Vai fazendo com que essas possibilidades de criar políticas, programas, campanhas, né? Incentivos, fomente essa cultura, né? Saudável. Eu acredito que daqui a uns 20 anos a gente vai ter muito estudo sobre o movimento pós-pandemia, como a gente estuda outros fatos históricos que aconteceram, né? Mas eu trabalho muito em treinamentos, porque até pouco tempo atrás a gente tinha que vender a ideia para o colaborador de que não, você tem que vestir a camisa da empresa e hoje a gente vende muito mais a ideia de que ele precisa vestir a camisa dele, entendendo que você não vai fazer correto porque você está aqui, mas você vai fazer correto porque a sua carreira depende disso, né? Então, conseguir vender uma ideia para ele de que ele precisa estar bem, de que ele precisa fazer o correto, mas não é somente pela empresa, mas também por ele e pela história dele, né? Então, acho que é bacana o quanto que as empresas estão, e a gente fica feliz também de encontrar casos como a empresa onde você atua, de estarem preocupados também com isso, de quererem ver mais o colaborador, entender ele também como as outras áreas da vida que ele tem, que não só o profissional, né? Sim. E cada vez mais, né, a gente tem que estar aberto a isso, né? A gente, quando fala em escuta, em acolhimento, o RH, claro, não vai ficar e nem vai conseguir dar conta disso tudo, mas precisa as lideranças, as equipes, as pessoas que trabalham gestão de pessoas, que não é só o RH, né, dentro de uma organização. Às vezes, quando fala em gestão de pessoas, parece que é só o RH que trabalha gestão de pessoas, mas não. Gestão de pessoas, quem faz são as lideranças, né, quem trabalha com as equipes, porque eles estão ali gerindo as suas equipes, né, atuando com as suas equipes. E isso é muito importante, fortalecer essas bases para poder enxergar a importância que tem olhar para as pessoas mesmo, né, e como contribuir, porque muitas pessoas no dia a dia do trabalho, na jornada que tem do trabalho, que é a maior parte que a gente passa, né, durante o dia, que muitas vezes é ali que vai respingar algum comportamento, alguma situação, por ela não estar bem, né? E essa liderança tem que estar muito apurada, né? nesses fatos, nessas evidências, para poder achar formas também de contribuir. E nós, enquanto RH, também está próximo, né? Em mediar, em contribuir, em orientar, em, de alguma forma, direcionar essa pessoa, porque são histórias de vida, né? Muita gente, a gente está muito bem hoje, amanhã a gente não sabe, algum fator da nossa vida pode interferir na nossa vida pessoal, e vamos levar isso de alguma forma para outras áreas da nossa vida, né? Então a gente tem que também começar a enxergar um pouco mais as pessoas uma integralidade, né? Porque até então se tinha que, tu tá no trabalho, tu tem que se desligar e estar no trabalho, né? A gente sabe que não tem como, né? Sim, né? E isso é uma consciência que a gente tem que começar a trabalhar internamente também. Show. Bastante informações, ideias, insights. Alice, a gente agradece muito a tua presença. Foi muito rico para todos nós. Eu gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes uma dica sobre gestão de pessoas, algo que você considera muito importante na área, algo que ficou muito forte para ti dentro da profissão, que ficou como um legado aí para ti, algo que tu ouviu ou que tu realmente faz aí no dia a dia. Legal.
Eu acredito que é realmente a gente buscar, enquanto profissional, constantemente evoluir enquanto profissional. Às vezes a gente observa muito, né, que as pessoas meio que se amparam ou se acomodam porque já estou bem, tá tudo certo. E pós-pandemia, pós-momento, né, mundo atual, a gente sabe que as coisas mudaram. E a gente precisa estar preparado para as oportunidades, a gente precisa buscar além daquilo que eu faço. Tu tem que ter, dentro do ambiente de trabalho, tu tem que começar a enxergar, né, essa necessidade de eu trabalhar no colaborar, né? E é uma soft skills, né? É uma habilidade comportamental que muitas vezes a gente desenvolve no dia a dia. Quando acontece na minha vida é onde eu vou para um ambiente de trabalho. Então, que eu possa me preparar mais através de comportamentos, buscar o autoconhecimento, principalmente, né, o quanto é importante enquanto profissional, para poder verificar que habilidades eu tenho, que talento eu tenho, o que eu sou bom, porque isso faz diferença no dia a dia também, enxergar as potencialidades para poder investir, seja em conhecimento, seja em cursos, né, seja no seu desenvolvimento profissional, mas também nos seus comportamentos, né? Porque isso faz a diferença, né? A gente falou aqui tanto de relacionamento, né? Então, eu acho que o autoconhecimento é tudo também. Show. Legal. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Tenho certeza que não foi só rico para nós, né, Marcos, mas para todos os ouvintes que vão ouvir e assistir esse nosso podcast. Legal, muito obrigada. Agradeço de coração também, tá? Chegamos ao fim de mais um episódio do GFPcast, o podcast do Grupo GFP. Acompanhe a gente aqui no YouTube, Grupo GFP, e no nosso Instagram, grupo.gfp.